Graça e paz, queridos, boa noite. Graça e paz, boa noite. Sejam bem-vindos. Glória a Deus. Boa noite. Meus queridos, você que vai entrando nesta noite, nesta live para casais, vai compartilhando, vai chamando as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Compartilha e chama mais um. Enquanto isso, Nós temos nesta noite um tema muito abençoado que vai falar sobre juntos e de acordo. Juntos e de acordo, em nome de Jesus Cristo. Será que poderá andar os dois juntos de acordo ou não? bora lá. Deixa eu só arrumando aqui. Deixa eu só mudar. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Você que vai entrando, vai compartilhando em nome de Jesus Cristo. Vai compartilhando nesta noite, meus queridos, em nome de Jesus. Compartilha essa live aí, para que nós possamos alcançar, né, outras vidas, outros casais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Point of reference, spoke to the dark and fleshed out the wonder of life. And as you speak, 100 billion galaxies. Você que vai entrando aí, meu querido, e vai nos dando um joinha, vai nos dizendo da onde você é, da onde você está, qual cidade, né, qual município que você está. Estamos esperando aí as pessoas entrarem em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas nós hoje vamos trazer uma palavra sobre acordo. Queridos, a palavra do Senhor, ela vem nos revelar que não tem como andarem dois juntos se não houver acordo. Não tem como manter-se a um propósito e chegar a um destino se não houver um acordo. Não tem como viver aquilo que é pleno, as promessas que o Senhor ele nos fez, se não estivermos de acordo. Então nós vamos, dentro do que o Senhor ele tem nos reservado, lá no livro de Amós, capítulo 3, verso 3, que vai dizer, né? Andarão dois juntos se não estiverem em acordo. Mas que acordo é esse? É o acordo do aceitar, é o acordo de estar debaixo de um jugo,
é o acordo da submissão de uma pressão, de uma direção não definida, não direcionada com um propósito. Qual é esse acordo? Qual é essa direção? Qual é essas verdades que o Senhor ele quer nos trazer à luz da palavra nessa noite, na vida conjugal? Porque, querido, quando nós estamos falando sobre vida conjugal, nós estamos dizendo em estar em acordo. Não tem como nós que estamos num matrimônio, entrar em um casamento se os dois não estiverem em acordo. Por isso, a palavra do Senhor, ela vem para encher, né, os nossos entendimentos na vida conjugal, na vida social, na vida profissional, na vida familiar, e entender que o acordo, ele tem a necessidade de fazer parte, de estarmos juntos, de viver essa verdade. É um caminho que vai nos levar a realizações de propósito quando eu estou em acordo, quando eu estou no mesmo pensamento, quando eu estou no mesmo propósito. Então, se a palavra ela vem nos trazer, dizendo sobre acordo, há uma necessidade de que para alcançar destino, principalmente na vida conjugal, há uma necessidade de que nós venhamos de fato entender o que é esse acordo. Porque muitas vezes tem casais que estão casados, mas estão vivendo em um ambiente ou em um convívio que não estão em concordância, e isso vai refletir mais pra frente. Então eu quero que você deixe aí nos comentários, né? Eu não sei o que acontece, gente, que os comentários não estão mais aparecendo, mas no notebook ele aparece. Então deixa aí as suas perguntas, se houver, no que for havendo dúvida, né? E essa noite eu tenho certeza que o Senhor ele vai falar ao seu coração. Porque o Senhor, ele preparou esse momento, o Senhor preparou este dia para nós estarmos falando sobre acordo. E eu deixo aqui a pergunta: como está a sua casa? Você está em concordância com o seu cônjuge? Você está em concordância no seu ministério? Você está em concordância como líder ministerial? Como está a sua vida relacional num ambiente de concordância, num ambiente onde outras pessoas participam e eu preciso estar em acordo para alcançar destinos? Como está a sua vida? E isso nós estamos trazendo para o ambiente familiar, para que pais estejam de acordo com os filhos, que esposas estejam de acordo com o marido e que não vivam num ambiente, mas com a mentalidade em discordância, distante de um propósito, de um objetivo. Às vezes, o que muitas vezes tem nos faltado é entrarmos em acordo conosco mesmo. A palavra do Senhor vai dizer, através da vida do salmista, né? Porque está abatido a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Há um conflito pessoal, há um conflito entre a carne e o espírito, entre a alma e a carne. Há uma guerra, há uma batalha. E eles precisam, você vê que um acordo ele vai muito mais, que eles selam alianças, querido. Então nós precisamos estar em acordo conosco mesmo, não volúveis, mas com decisões certas, com decisões que estejam em acordo para viver os propósitos de Deus, para viver essa verdade. E é exatamente este tema que nós vamos estar trazendo essa noite. Amém, amados? Eu quero já estar deixando bem-vindo aqui para o Jonathan Melo, para a Luciene, para a Keila, para a Elaine. Sejam bem-vindas, fique conosco, compartilhe aí com um amigo. O primo Alex, né, está também conosco, que você possa se envolver de fato naquilo que o Senhor vai falar aqui esta noite. Porque quando nós estamos falando em concordância, ele vai abranger vários ambientes e principalmente selando alianças espirituais. Amém? Não é estarmos aliançados.
estarmos com o outro para adquirir o que o outro possa me dar, mas estar em uma aliança que é concordância, andando no propósito, no mesmo destino, para o mesmo alvo e para o mesmo objetivo. E esse é o tema desta noite. Andarão dois juntos? Quer dizer, juntos e de acordo. Lá exatamente no livro de Moisés, capítulo 3, verso 3, vai dizer: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. E hoje o que nós temos visto? Grandes conflitos no casamento, porque o que de início foi um acordo, hoje já estão em desacordos, então está tendo desalinhamento, estão fora de propósitos, por isso não realizam projetos, não vivem a plenitude do que Deus tem para nós, como marido e mulher, como pai e mãe, como filhos dentro desse ambiente. Então que essa noite você possa estar disposto a participar conosco. Amém, amados? Então vamos lá? Vamos sim. Amém, glória a Deus. Amados, graça e paz, boa noite. Eu sou Reginaldo da Leia. Boa noite, graça e paz. Eu sou a Leia do Reginaldo. Vamos falar hoje, meus queridos, com o tema juntos e de acordo. Amós capítulo 3, verso 3, a palavra do Senhor vai dizer assim: porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Não tem como eu andar junto com uma pessoa se eu não estiver de acordo com ela, se nós não estivermos alinhados no mesmo pensamento, no mesmo sentido, no mesmo propósito, na mesma visão, não tem como nós andarmos de acordo. Números capítulo 13, verso 28 e verso 30 vai falar que Moisés, ele mandou os espias espiar a terra. E quando os espias voltaram, no versículo 28, os 10 espias falaram assim: Moisés, não tem como nós pegar aquela terra, assumir aquela terra. Por quê? Porque tem gigantes, porque tem homens enormes, filhos de Anak, Moisés. Não tem como nós conquistar aquela terra. Eles tinham uma visão ilimitada, a visão deles estava limitada, eles não tinham uma visão igual Moisés tinha. Mas a palavra nos diz que Josué e Caleb, no versículo 30, de Números capítulo 13, versículo 30, vai dizer que Josué e Caleb faz parar a congregação, para que eles viessem ouvir o que eles tinham que falar. Eles falaram assim: vamos e herdamos aquela terra, que aquela terra é muito boa, a terra que mana leite e mel, é a terra que o Senhor nos prometeu. Então a visão de Josué e Caleb andavam alinhadas com Moisés, andavam alinhados com o propósito que Moisés tinha de assumir a terra prometida, e os dois também tinham esse propósito. Então eles tinham a mesma visão, a mesma concordância, e por isso que eles andaram juntos na presença do Senhor. Então não tem como. A Bíblia é extremamente simples em alguns conceitos que ela apresenta para a nossa vida. Sem dúvida, em ditos, em conceitos, há uma sabedoria que se obedecida fará muito bem a nós, muito bem a você, meu querido, se nós obedecermos a palavra do Senhor, Os casados, eles têm que aprender uma grande verdade: não se pode viver em família, não tem como viver em família se não estão de acordo. Acordo é a base de tudo dentro do relacionamento familiar. E nós vamos trazer dentro desse tema, juntos e acordo, alguns tópicos dentro da família, que traz a base familiar dentro desse texto que nós lemos hoje
agora para vocês? É que nós falamos o quê? Nós estamos falando aqui, quando nós estamos falando sobre acordo, falamos sobre famílias desunidas e famílias unidas. Porque quem anda em acordo, eles têm uma unidade. Sim. Eles andam num propósito, eles andam no mesmo pensamento, eles têm um objetivo, por terem um objetivo em comum, eles têm essa unidade, então eles têm essa união que estabelece propósito, certo? Realizações de propósito, de sonhos. Amados, porque muito difícil é quando nós entramos no matrimônio e aí eu não estou em concordância com meu cônjuge, mesmo conhecendo a palavra de Deus, aí o um fica pedindo, eu quero carro. Vou colocar mais um homem nessa questão, né? O homem, eu quero carro. E a mulher, ela está almejando outros sonhos. Aí até mesmo no seu pedir ao Pai, né? De falar com Cristo, falar com Deus, para que Ele te auxilie, te direcione, até nesse sentido fica difícil de ter conquista. Porque essa família é a família desunidas. E família desunidas, geralmente, alguns pais pensam que satisfazer a necessidade básica, né, dos filhos estão bem. Eu estou aqui falando de acordo. Mas exatamente nesse ambiente de acordo, para uma família desunida, os pais geralmente têm essa mentalidade. Satisfazer aquilo que os filhos querem está tudo bem. Verdade. Isso não mostra unidade. Isso não estabelece princípios. Isso não é uma verdade. Isso traz um desajuste, um desequilíbrio familiar. Trazendo essa desestrutura familiar de unidade que tem que ser a família. E dentro desse ambiente, os lares, eles precisam muito mais que a satisfação de necessidade básica. Amados, já observou famílias a qual os pais, eles trabalham demais, tanto o homem ou contra a mulher, ou a mulher, ou às vezes somente um, e às vezes essa pessoa, por trabalhar demais, ela quer suprir e satisfazer a falta que ele faz ao filho com presentes, dando um espaço para liberdade esse que vai trazer um aprisionamento aos seus filhos. Aprisionamento de quê? De vícios, de desacordos, de rebeldia, porque na realidade o que o filho quer é a presença e não a satisfação por coisas. O filho sempre vai querer a pessoa. A esposa sempre vai querer a pessoa. A satisfação do outro é a presença e não o bem que lhe é dado. Isentando as pessoas que têm o seu coração enraizado no interesse. É uma pessoa que está com a outra por causa de interesse. E exatamente isso tem causado e gerado essa família desunida. Esse ambiente que não tem união, que um fala que fala norte, o outro fala sul. Não tem essa conjugalidade, eles não estão conjuntos, eles estão distantes, mesmo num ambiente em que a palavra do Senhor vai dizer que é o ministério de uma só carne. Porque na realidade, né, a família desunida, ela vai produzir filhos com conflitos, né? E filhos, eles vão trazer problemas graves. Então, quando a família é desunida, ela vai gerar filhos com conflitos. E automaticamente esses filhos, eles vão trazer problemas graves para dentro de casa, para dentro da família, né? Filhos nascidos em lares onde não há acordo. O que acontece? Eles acabam se afastando do que seus pais representam para ele. Então, se tem um lar desunido, um lar destruído, não tem como construir e produzir nesse filho algo bom. Porque o lar já está destruído, já está desunido. Como que você vai trazer e vai construir nessa criança, nesse adolescente, algo bom? Não vai, você vai trazer o quê? Vai gerar nele conflitos, problemas, ele vai trazer vários tipos de problema para dentro de casa. E aí a gente vamos para a palavra, né? Vamos falar sobre a família do rei Davi.
Ele foi um homem que foi segundo o coração de Deus. Mas por estar desalinhado com alguns princípios e até mesmo de concordância com a sua esposa Betseba, né? O que acontece? Os conflitos foi gerados sobre a sua casa. E essas crianças, por causa desse ambiente, eles foram construídos na sua maturidade, desde a sua infância até a sua maturidade, um desacordo. Foram crianças que foram insatisfeitas, foram crianças desunidas. Por isso aconteceu o que nós vemos dentro da palavra de Deus. Era um dos filhos, como é que fala? Queria roubar o trono do seu pai. Entrou conflito entre irmãos e um matou o outro. Um dos filhos abusou da sua própria irmã. Entendam, queridos. Quando nós estamos falando de ser famílias desunidas, o peso de um ambiente que está fora do princípio, fora do propósito de Deus, é muito grande. Os riscos das consequências de uma família desunida, de uma família que não andam em acordo, os conflitos que são gerados. Olha o ambiente como ele se apresenta. Verdade. Isso quer dizer, mas irmã, Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, mas isso não isentou que as suas decisões falhas, né? Trazer desunião, isso, né? Trouxe para essa família esses desajustes entre irmãos, esse ambiente de conflitos, esse ambiente de desarmonia, não se tinha comunhão. Entendam isso. Davi, enquanto ele era filho, ele teve uma linda amizade com Jonatas. Mas no seu ambiente familiar, onde ele teve que ser o líder, onde ele teria que ser o sacerdote, ele como pai, ele não manifestou o que ele foi como filho. Entenda que nós temos que estabelecer conhecimentos e princípios para viver os propósitos de Deus e conseguir abraçar, agarrar as promessas de Deus e viver essa plenitude. É por isso que muitos jovens, né, eles preferem não chegar para a sua casa, não ir para a sua casa. Por quê? Por causa dos conflitos familiares. Porque eles têm visto os pais sem acordo, têm visto uma desunião tremenda. Então muitas vezes ele prefere ficar na rua do que ir para casa. Por quê? Porque se ele ir para casa, ele vai ver o inferno que está a casa. Porque os pais não têm acordo, juntos não têm um acordo, né? Eles não entram numa concordância. E isso nós temos gerado o quê? Jovens doentes, rebeldes, jovens que têm problemas, né, muito grandes na sua vida, ainda jovem, na pré-adolescência ainda. Então a desunião dentro da família tem trazido isso. Tem trazido uma geração doente, uma geração fraca, uma geração que ela não quer viver família, né? Viver família, ela não quer criar, construir família. Por quê? Porque ela tem visto nos pais essa desunião. É o que eu ministrei hoje de manhã, juntamente com o pastor Joel, lá da igreja da comunidade Nova Geração de Guaianazes. Eu falei para ele que nós falamos sobre os governos, os senhores dos governos, né? Que tem governado a sua vida. E as pessoas têm deixado a sua vida ser governada por muitas coisas. E às vezes a família tem sido governada pela desunião. Já vem vindo de outras, de geração em geração. Porque ela acha normal a mãe dele com o pai viveu isso, ele também vai viver. É aquilo que ele vai levar para a sua vida conjugal. A sua vida conjugal. Mas isso, meus queridos, isso aí às vezes as pessoas falam assim, isso é uma maldição hereditária que vem. Não, isso daí é uma decisão sua. É uma decisão que, se você tomar uma decisão de você não viver uma família destruída, você não vai viver.
É o que o versículo que nós iniciou falou, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Querido, o divórcio ele se inicia no namoro, não é no casamento. Ou seja, o acordo, se não estiver no namoro, não é no casamento que vai viver essa realidade. Você vai estar casado porque concordaram em se casar. Mas nessa concordância vocês concordaram em viver conflitos, viver desunidos, viver separados. E essa é uma realidade que hoje, você ouvindo, você pode mudar. Porque o poder da mudança ainda está nas nossas mãos. Deus só vai fazer se Ele ver em nós esse querer de mudar. Esse querer de transformar. Eu não sei o que você quer para os seus filhos, mas eu sei que para minha filha, para os meus filhos, eu quero que eles vivam o melhor do que eu e meu esposo temos vivido. Eu posso dizer que nós temos vivido o melhor. Mesmo em meio a conflitos, mesmo em meio de problemas social que muitas vezes nós vivenciamos, o Senhor ainda tem nos derramado graça. Por quê? Porque nós de todo tempo estamos buscando viver princípios, buscando viver e mantendo. E entre esses dois caminhos temos a família desunida, aí temos a família unida. Porque a família unida, os filhos precisam do quê? Precisam de um ambiente de paz. Os filhos, eles precisam do quê? De recordações que eles possam dar aos seus filhos. Eles precisam do quê? De um lar onde tem o quê? Harmonia, felicidade. Comunhão, Famílias unidas precisam disso. Filhos precisam de ambiente de paz, de recordações, porque quando eles crescerem e chegar o seu estado adulto, eles vão recordar do quê? Das lembranças, né? Das recordações, o seu lar harmônico, o seu lar alegre, um ambiente tranquilo de paz que ele viveu ali com a sua família, com os seus pais. E é exatamente isso. Nós temos que entender, né, que nós temos que mudar só quando eu ficar mais velho, quando eu ficar maduro. Não, querido. Você está já injetando sobre os seus filhos, principalmente a mulher, desde o ventre. Sabe quantas histórias que nós vivenciamos na minha gestação? Eu sempre gostei de louvar ao Senhor e eu cantava hinos ao Senhor, mesmo em meio aos conflitos existenciais que eu estava vivendo naquele momento. Eu sempre cantei louvores e isso foi gerado desde o ventre. Porque os meus conflitos emocionais não podem gerar para os meus filhos um ambiente de desarmonia, um ambiente de dores, um ambiente de sofrimento. Eu tenho que mostrar que em meio a tudo isso, o Senhor está conosco e sobre Ele há poder de mudança. E é exatamente aí, quando eu vejo que, quando você pode notar, se você já vivenciou, de repente você viu em algum lugar, que família onde há um desajuste e há uma criança recém-nascida, essa criança ela vive no choro, ela fica nervosa. Por quê? Porque é o ambiente que ela está. Então nós temos que preparar um ambiente de paz para os nossos filhos, para ele ter um caminho de paz. Amado, nessa época nós temos visto muito, porque o meu marido é professor e ele pode falar com isso com muito mais verdade, né? No ambiente escolar, as crianças pequenas, elas chegam alteradas, elas chegam bravas, elas chegam nervosas. Por quê? Porque o seu emocional dentro da sua casa não é tratado com um emocional de segurança, de carinho, de comunhão. É um ambiente onde traz muitas brigas, muitos contenda, um ambiente de desunião. E isso causa um abalo emocional sobre os filhos. Porque se fosse assim, a família do rei Davi, eles não seriam tão desajustados, tão desalinhados, haveria sobre ele acordo. Os filhos que crescem lá, onde a segurança emocional, são mais estáveis emocionalmente, eles não são dramáticos, eles não se deixam abalar por qualquer motivo, porque ele tem a segurança da sua casa. Eles tomam decisões, né? Eles sabem onde recorrer. São crianças que elas tomam as melhores decisões da sua vida. Por quê? Porque dentro do seu lar eles estão crescendo ali com uma segurança emocional sadia.
né? Os pais têm passado essa firmeza, essa segurança para esses filhos, né? É necessário. Essas crianças, elas não se deixam levar tanto que pelo emocionalismo. São crianças seguras, né? São as crianças que menos volúveis. São crianças menos volúveis. São crianças mais inteligentes. Por quê? Porque tem um lar onde tem uma segurança emocional. Crianças estáveis emocionalmente. E nós temos visto hoje, dentro de lares, crianças emocionalmente fragilizadas. Por quê? Porque está tendo um desajuste, uma desunião entre pai e mãe dentro de casa. Aquelas crianças exatamente que se revoltam. Sabe, querido, nós temos visto muitas crianças depressivas, mas que história que essa criança viveu ou está vivendo para estar no ambiente, de gostar de estar na solidão. Não é estar só, né? Porque você já tem uma maturidade. Não, mas ela está em solidão, gosta de ambientes escuros, tem tendência a se manter sozinho, tem problemas, queridos, que precisam ser ajustados por falta de um pequeno acordo. Vemos crianças marcadas com algumas características, né? Desde o nerds, né? Que é aquela criança muito inteligente também. Isso às vezes também mas ela é tão inteligente, mas ela quer ficar só. Pessoas que vão criando um ambiente para si, né? Gostam de roupa. Gente, eu amo roupa escura, eu amo preto. Mas pessoas que fez não só da sua roupa uma escuridão, mas o seu interior está em trevas. Por quê? Porque não há luz sobre a sua casa. Os seus pais não trazem um ambiente de conforto, né? Então, os filhos que crescem em um lar onde há segurança emocional têm menos conflitos escolares. Ele tem a tendência de conseguir se sair bem. De repente tem algum conflito em uma matéria ou outra por questão de falta de dificuldade mesmo. Mas ele tem essa tendência de ser fácil, de ter um fácil convívio escolar, de entendimento, de aprendizagem. Eles são menos agressivos, eles são mais dóceis, né? Tem um cuidado com o outro. Por quê? Porque ele vive essa verdade dentro da sua casa. São mais solidários, né? São de servir o outro. São crianças mais seguras em si, né? Por quê? Porque ela tem o quê? Um lar onde tem a segurança emocional, onde não tem conflitos. Ela não tem conflitos dentro do seu lar. Então ela não vai ter conflito no âmbito que ela habitar, no âmbito que ela vai ter, que ela vai estar. Então, dentro da escola, ela é uma criança que não briga, que é uma são criança mais tranquilos, né? São entendeu? tranquilos. Ela é uma criança menos agressiva, ela é uma criança mais solidária, uma criança mais segura, né? Ela cresce dentro de um lar emocional que tem um melhor rendimento acadêmico. Ela é uma criança que vai estar mais sempre tranquila, uma criança que recebe sempre mais apoio. É o quê? É uma criança que confia nos pais. Por quê? Porque ela está crescendo num lar onde tem uma segurança emocional. Ela vê nos seus saudável, pais, né? Ela vê nos seus pais o amigo que eu posso contar. Ela não precisa fazer nada escondido, porque ela tem a liberdade de poder contar para os seus pais: olha, eu posso ir na casa de um dos meus amiguinhos. E por quê? Porque ela tem a confiança, ela não vai mentir. Eu vou estar num lugar e automaticamente vai para outro. Não, ela confia nos seus pais e por isso essa confiança estabelece para ela uma liberdade para poder falar, para poder expressar. Sim. Tem os seus pais como amigo. E isso está muito difícil hoje. Muito difícil. Muito difícil, porque os pais são alterados, eles são agressivos e quando o filho ele chega com essa liberdade para poder falar, é recebido com palavras de grosseria, de baixo escalão, e isso afetando o emocional. Isso é o quê? Uma família desunida. Mas uma família que tem uma unidade, isso não prevalece, né? A unidade é a verdade, e aonde a verdade é a liberdade, aonde a liberdade é a amizade. Entendam isso? Tudo que é bom vai fluindo porque um puxa o outro. O amor de Deus estabelece ali filhos que são de uma família unida. Eles têm a facilidade de aceitar a Cristo, de viver a Cristo, de viver a palavra.
ele serve ao Senhor com a identidade religiosa sarada, porque vê nos seus pais essa união. É porque o lar, ele é o fator chave, né? Ele é esse fator chave para quê? Para que essa identidade religiosa, ela venha a estar dentro dos seus filhos. Então, por isso que que filhos que crescem em um lar emocional, né, que tem aquela segurança emocional, ela vai o que? Ela vai trazer um maior compromisso religioso para dentro, para essa criança. E ele vai o que? Ele vai ver dentro do seu lar os seus pais e ele vai ter essa identidade religiosa. E essa identidade vai estar na vida dele por causa dos seus pais que são unidos, né? Ele vai ver o que? O lar harmonioso e através desse lar harmonioso ele vai se identificar com o quê? Com a religião dos seus pais. Se os seus pais são os cristãos, ele vai identificar com a religião dos seus pais, né? Se o seu pai professa outra fé, ele vai se identificar com outra fé. Com que eles vivem, porque sabe que é uma verdade para eles. Certo? Então nós estamos falando sobre acordo. Andarão dois juntos se não estiverem em acordo? Será que andarão dois juntos? Queridos, mas quantas famílias têm andado juntos, né? Mas estão entrando muitas vezes num ambiente do julgo desigual. Por que julgo desigual? Por causa que estão juntos, mas a sua mentalidade e os seus propósitos são diferentes. Mas aí quando eu vou olhar para a palavra de Deus, há um critério bíblico aí, né? Exatamente neste versículo, que são dois, que é andar juntos e de acordo. Eu preciso estar nesse relacionamento, de estar andando juntos e juntos estarmos de acordo. Só que dentro dessa concordância, quando eu vou olhar para a palavra de Deus, eu vejo algo muito interessante. Que você tem que ver de fato a quem você tem crido e a quem você tem servido. Não é andar dois juntos e de acordo de qualquer maneira. Quando eu vou olhar a palavra do Senhor e ela vai me dizer de um casal que era Ananias e Safira. Amados, o Senhor a eles não tinham pedido nada. Não pediu nada a eles. Mas eles no seu coração propôs de vender o que tinha e entregar aquilo que recebeu como oferta na casa do Senhor. Houve ali um acordo, tanto do marido quanto da esposa. Eles estavam em concordância legal, eles aceitaram isso. Mas diante de Deus também houve um acordo. Por isso que eu falo, concordância, ele é um ambiente espiritual. Por quê? Porque eu estou fazendo aliança. Verdade. E esse casal fizeram um acordo. Eles estavam em acordo e fez um acordo diante de Deus. Algo espiritual. Só que quando ele foi para cumprir aquilo que foi um voto, que foi de acordo, não corresponderam. Disse que foi vendido por tal valor e assim foi entregue. Só que, como o Senhor, ninguém o engana, caiu Ananias em morte aos pés do sacerdote. Mas veio a sua mulher. Por isso que vai falar a palavra do Senhor, a mulher sábia, ela edifica a casa. Naquele momento ali, querido, eu creio no Deus que eu sirvo. E eu tenho certeza que essa mulher podia mudar a história do seu esposo, porque Deus podia o trazer à vida novamente. Quando essa mulher ela se apresentou ao sacerdote, o sacerdote lhe fez a pergunta, foi por X valor que venderam? Essa mulher foi e concordou com o que o seu marido tinha dito. Sim, foi por X valor. E essa mulher caiu morta aos pés do sacerdote, juntamente onde estava o seu marido. Querido, dentro de um ambiente de concordância, temos que entender que há algo espiritual sobre as nossas vidas. Que antes de nós determinarmos como casal, o Senhor está aceitando esse acordo. O Senhor está aceitando essas suas decisões e os seus votos. Porque exatamente o meu acordo, ele pode abrir porta e também pode fechar. Acordo é decisão. Verdade. Então, amados, dentro desse critério bíblico, andar juntos e de acordo, evidentemente não se pode andar sem estar juntos e de acordo. Andar junto implica respeito, consideração, aceitar as diferenças, ok? Aceitar as diferenças, não viver essas diferenças.
não intentar ou anular as diferenças, ou seja, encobrir ou tampar a identidade do outro, mas estabelecer acordos que não ferem, que não machucam, mas que haja renúncia a ambas as partes para haver um ajuste, para haver um acordo e entender que homem e mulher são filhos de Deus. Amados, dentro disso aqui, quando fala entender que homem e mulher são filhos de Deus, sabe o que eu trago para nós esta noite? É algo que é muito profundo. Às vezes, dentro de um conflito conjugal, nós esquecemos que o nosso cônjuge, antes de ser o nosso marido, antes de ser a esposa, ele é uma alma. Verdade. E como alma, a palavra do Senhor vai dizer que nós temos que cuidar. Como semelhança de Cristo, nós temos que ajudar. E como nós fomos chamados para resgatar, nós temos que resgatar. Não podemos nos permitir que dentro desse ambiente de andar junto e de acordo, quando o acordo ele não está estabelecido ali, eu não posso trazer Deus para poder me ajudar a andar em concordância com meu cônjuge. Porque se eu não ando, né, com meu cônjuge junto com ele de acordo, não tem como marido e mulher se respeitarem. Não tem respeito. Né? Não tem como um tratar o outro com dignidade. Se eu não ando de acordo junto com meu cônjuge, eu não respeito ele, eu não trato ele com dignidade, né? E sempre o outro, ou sempre eu vou ter razão. Sempre eu vou querer ter a razão na discussão, naquilo que vai fazer, né? Sempre um vai querer ter a razão. Então não tem como andar junto se eu não respeitar. Se eu não respeito a minha mulher, se eu não respeito a opinião dela, se eu não respeito a identidade dela, porque ela tem uma identidade e muitos maridos têm tentado tirar essa identidade da mulher, né? A personalidade tem tentado anular isso da mulher, e a mulher também tem tentado anular essa identidade do marido. Então não tem como, não trato a minha esposa, não trato as pessoas com dignidade, não tem como nós andarmos de acordo, não tem como nós andarmos juntos se não tiver dignidade. É porque é aquilo, né? Quem tem razão perde algumas coisas. Dentro de uma discussão, amado, principalmente nesse ambiente que nós estamos tratando hoje, que é na vida conjugal, quem tem razão sempre dorme no sofá. Por quê? Porque não aceita que o outro, a sua opinião. Dentro do ambiente familiar, não é os dois estão errados, os dois estão certos. Dentro de umas questões que precisam ser tratadas, não é que a situação está errada, os dois estão certos, só precisam entrar no acordo de um ajuste. O problema é que a razão, quando ela estabelece dentro do matrimônio, a arrogância vem junto. Por quê? Porque eu quero o que eu quero, não o que você está expondo. O que você está expondo é errado. Não tem um está errado e o outro está certo. Os dois estão certos. Agora eu preciso estabelecer aquilo que vai ser melhor para os dois. Não tem como. Não tem a concordância, não tem né? Concordância. A concordância está faltando aí. E é um critério bíblico para a nossa vida conjugal, né? E dentro desse critério bíblico conjugal, a gente vai trazer o quê? A unidade dentro do matrimônio. Porque Deus, ele desenhou um matrimônio. Ele não fez, né, o marido e mulher viverem em uma constante disputa. E o que nós temos visto, maridos e mulher vivendo em uma constante disputa dentro do matrimônio. Tem esquecido os critérios bíblicos, né? Que esse critério bíblico vai levar para a unidade matrimonial. Deus desenhou um matrimônio para eles, para que os dois venham viver em harmonia, em bênção, em alegria, mas não. Eles estão o quê? Brigando, se apunhalando, se alfinetando toda hora, disputando. E no ambiente conjugal não tem isso, amados. Não tem como estabelecer essa disputa. No casamento é acordo, só vai andar junto quem tiver acordo.
A palavra do Senhor vai dizer assim, olha, o que ligares na terra está ligado nos céus. Se você não consegue ter um ambiente de concordância com o seu cônjuge, como que você quer conquistar as coisas do céu? Como que você quer que a janela dos céus ela se abra e seja derramado as bênçãos sem medida sobre a sua casa, como diz no livro de Malaquias, sendo que eu não estabeleço uma vida de concordância com o meu cônjuge que eu vejo? Eu vejo, então eu preciso estar de acordo com o meu cônjuge. Para que o que eu ligar aqui na terra, o Senhor venha ligar no céu e derramar sobre nós bênçãos sem medidas. Porque o Senhor, né, Ele quer que o marido e a mulher, eles vivam bem, né, que eles não venham trazer uma disputa, né, para que eles venham viver bem e que eles venham andar também juntos, né? Ele não quer que o marido ele venha e a mulher venham estar desalinhados, né? Para eles não receber o que Deus tem de melhor para eles, mas eles querem que eles venham estar ali alinhados com Cristo e alinhados no seu matrimônio, para eles viverem juntos as bênçãos do céu, as bênçãos do Senhor Jesus para a sua vida. Porque se eles andam juntos, trilham o mesmo caminho, né, eles estão no mesmo projeto, na mesma visão, automaticamente o Senhor ele vai abençoar esse matrimônio, né, ele vai abençoar a sua vida profissional, ele vai abençoar a sua vida financeira. Por quê? Porque eles estão de acordo e estão debaixo das mãos potentes do Senhor, trilhando juntos o mesmo caminho da palavra de Deus. Estar de acordo é manter fiel aos votos matrimoniais, aos votos que foram feitos, amado, diante de Deus e diante dos homens. Estar de acordo é respeitar essa verdade, é caminhar junto em tempos de dores, em tempos de alegria, em tempos de pranto, em tempos de enfermidade, mas em tempos de saúde, em tempos de escassez, em tempos de bonança. Nós temos que entender isso, que andar junto não é quando só as coisas estão boas, mas principalmente fidelidade e acordo é quando as coisas não vão bem. Manter essa verdade, querido. Estabelecer céu na terra, estabelecer o reino de Deus sobre a nossa casa, sobre o nosso relacionamento, sobre a nossa vida familiar. É cumprir os votos que vocês concordaram diante do altar, diante de Deus. Há uma necessidade dessa verdade. Mas aí dentro disso tem as suas implicações. Não se pode andar junto de acordo com alguém que não tem a mesma fé. É aquilo que a gente já estava falando antes, do jugo desigual. Mas há o jugo desigual, querido, mesmo quando os dois, eles vivem a mesma fé. Mas como? Quando os dois não estão no mesmo propósito. Porque a palavra do Senhor, e a gente entende isso, que Deus não une pessoas, Deus une propósito. Deus tem propósito no relacionamento, Deus tem propósito no casamento. Mas se eu não vivo essa verdade, não tem como eu estar de acordo. Lá em 2 Coríntios 6,14, né, que é o princípio bíblico, que ele é claro. Não vos prendais a um jugo desigual como com os infiéis. Como eu sou infiel? Quando eu não vivo a palavra de Deus. Mas como eu sou muito mais infiel, é quando eu estou no matrimônio, eu digo que sirvo a Cristo, mas os propósitos como casal são totalmente diferentes. As pessoas elas têm o quê? Elas têm sido ingênuas nesse sentido, né, de jugo desigual. E automaticamente elas têm tido o quê? Sido otimistas com relação às diferenças de religião. Então a palavra de Deus está dizendo que nós não podemos, né, ser preso a um jugo desigual. Então, você que está namorando, que está noivo, que vai casar, se você é cristão ou você segue outra religião, você tem que casar com uma pessoa, né, ter uma união com uma pessoa que professa a mesma fé que você. Por quê? Porque vai ter a mesma visão, vocês vão andar no mesmo alinhamento, nos mesmos objetivos, nos mesmos propósitos, né? Vão construir
as coisas para a sua vida através da sua religião. Então isso, para que isso não venha trazer problemas lá na frente, porque às vezes a pessoa é evangélica e casa com uma pessoa que não é evangélica, e ela fala assim: eu vou trazer ele para Jesus, eu vou trazer ela para Jesus. É mais fácil ele levar você para fora da igreja, é mais fácil ela levar você para fora da igreja do que vocês trazer ele para Jesus. É isso que eu falo, o divórcio ele já começa no namoro. O divórcio já começa no namoro. Porque você tem que saber primeiro o que você quer, para depois entrar num relacionamento, no matrimônio, e entender o que o outro quer. Se você vê que a visão não é a mesma que a sua, não vai achando que depois de casar isso vai mudar. A tendência é piorar. Por quê? Porque aí quando acontece algum conflito no namoro, cada um vai para sua casa. Mas depois de casado tem que dormir na mesma cama. Tem que dormir na mesma cama, e aí? Não tem como você abrir a porta e sair para fora. Como que vai ser, né? A palavra de Deus diz que Deus ele reprova, né, a união de um cristão com um não cristão. É que não, né, professam a mesma fé. Às vezes não é nem cristão, amado. Às vezes vive é ateu com o outro. Amado, é difícil. Por quê? Porque a linguagem é diferente. Totalmente diferente. Né? Cada um tem o seu ambiente, se sente bem nele. É aquilo que a gente falou, não é que um é errado e o outro tá certo, não. É que dentro de um ambiente onde a mentalidade é cada um para o seu Deus, é cada um para a sua crença, vai ter dificuldade de estar andando numa unidade. Isso vai implicar o quê? Vai implicar na vivência, né? Vai implicar o quê? Como que você vai viver em harmonia? Diz pra mim. Não tem como. Não tem como você viver em harmonia, não tem como você viver em harmonia. E dentro do princípio bíblico, a palavra do Senhor vai dizer assim, em Efésios capítulo 4, verso 31, vai dizer assim: toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Meus queridos, Deus, Ele quer que tenhamos um ambiente de paz. Ele não quer que você viva dentro de um relacionamento um ambiente de amargura, um ambiente de ira, um ambiente de gritaria, um ambiente de blasfêmia. Ele não quer isso. Ele quer que você viva dentro de um ambiente de paz, de harmonia. E isso só vai acontecer se você andar junto de acordo com o seu cônjuge. Se Deus ele já não quer isso para nós como pais não temos que querer isso para os nossos filhos. Isso mesmo. Então, para você viver esse ambiente de paz, você tem que se casar com a pessoa que professa a mesma fé que você. Que tem o mesmo propósito. Né? Que é o mesmo propósito. Para você viver esse ambiente de paz. Porque se você casar com um jugo desigual, você não vai viver esse ambiente de paz. Né? Para quê? Para que venha respeito mútuo. E esse respeito, ele vai vir e vai ser o que? A base para o acordo dentro da família. E esse respeito ele só vai vir se eu casar com uma pessoa que professa a mesma fé que eu e você. Então, aí a gente está falando isso, mas e agora, irmã? Eu já sou casado. Aí depois que eu fui conhecer a Cristo, né? Seja você a esposa, ou seja o marido. E agora? Mas eu aceitei meu cônjuge, não. E agora? Como viver esse ideal? Querido, para as famílias que vivem o ideal de Deus, a família que vive essa verdade, ela consegue construir essas relações sólidas quando ela traz a presença de Deus. Não fazendo não por força e nem por violência. Mas as suas ações vai causar mudança no ambiente. Você de repente não vai causar de princípio no seu cônjuge, mas para o ambiente, querido, você alcança. Verdade. Quantas vezes quando dentro desse ambiente familiar alguém aceita a Cristo e aí de repente o seu cônjuge não vai, mas aí os seus filhos começam a caminhar junto com você. Então não é você mais sozinho, tem alguém junto com você.
E aí de repente você fala, você quer que o seu marido se converta ontem, porque o que você recebeu de Deus, você quer transmitir. Então não é por esforço, não é por violência, não é por insistência, mas é por mudança. Porque quando eu mudo, o meu marido vai entender isso. Ele de repente demora para aceitar Cristo, mas ele te respeita. Então o ambiente, quem está gerando um ambiente de paz é você. Por quê? Porque aquele que está em você é maior do que aquele que ele está vivendo ou servindo. Porque quem não serve a Deus está servindo ao Deus desse mundo. Ok? Então dentro desse ambiente, a palavra do Senhor vai dizer lá em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Para viver essa família que vive o ideal de Deus, ele precisa trazer Deus como primícia, o primeiro, o governo, ele ser o governo da sua casa. Não tem como. Ele vivendo esse ideal, né, de Deus para sua família, esse ideal de Deus pleno, ele vai conseguir o quê? Construir a relação sólida. Como vai construir essa relação sólida? Ele vai trazer uma relação sólida dentro do seu casamento, dentro da sua família, na sociedade, para os seus filhos, né? Eles vão dividirem as dificuldades, eles vão saber sair dos problemas, eles vão saber adiantar as dificuldades e os problemas que eles vão viver. Por quê? Porque eles estão vivendo o ideal de Deus pleno para a sua vida. Por quê? Porque está havendo concordância. É porque é uma família que o quê? Estabelece deixar lembranças, deixar legado, não deixar o que ele pode dar para os seus filhos financeiramente, fisicamente, mas o que ele pode deixar sobre os seus filhos. Um poder de legalidade, de legado sobre ele. Porque os seus filhos, ele conviveu num ambiente de paz. Então, os seus filhos, ele vai ser o reflexo de paz na vida de outras pessoas. Não é o que Deus faz em mim, mas o que Deus faz através de mim. Imagina como os pais, ele tem o poder influenciador sobre os seus filhos. E aí, quando nós como os pais estivermos velhos, estivermos maduros, avançados em idade, você poder ver o fruto do legado que você deixou sobre os seus filhos agindo com o poder influenciador de harmonia, de paz, de comunhão, não somente sobre a sociedade, mas principalmente sobre a sua casa, sobre a sua família. Amados, por isso que dizem, né, e a gente entende isso, que os melhores pais são os avós. Por quê? Porque eles conseguem enxergar sobre os seus netos aquilo que ele fez sobre a vida dos seus filhos. Quer um ambiente de harmonia? Estabeleça. Quer que os seus filhos vivam esse ambiente e eles transfiram isso ao outro? Comece por você. Porque a semente que você está gerando sobre eles, de repente vocês não vão colher, mas os seus filhos colherão. A palavra do Senhor diz isso. Então que venhamos viver essa verdade. Para nós vivermos isso, né, esse ideal de Deus, essa plenitude do Senhor, esse fruto do Senhor, nós temos que construir. Né? Não tem como a família ela construir tudo isso sozinha. A família ela tem que construir isso em unidade. Né? E isso precisa o quê? Ela precisa ser firmada em um pacto, né, que vai vir, que é prévio com o Senhor. Então, quando nós firmamos um pacto, né, com o Senhor ele vai trazer o quê? As bênçãos sobre a família. Ele vai trazer o quê? O ideal para aquela família. Essa família vai viver uma plenitude. Ela vai viver o quê? O extraordinário de Deus. Ela vai viver o quê? As bênçãos do Senhor sobre a sua família. Não vai ter filhos doentes emocionalmente, não vai ter filhos que vão brigar na escola, não vai ter filhos que vai ter dificuldade. Por quê? Porque ela está vivendo o ideal de Deus para a sua vida e está construindo e trazendo junto com o Senhor, né? E fazendo esse pacto com o Senhor Jesus para viver o melhor para a sua casa e para a sua vida familiar. Então, para você, disse aqui, é sobre construir algo, né? Para viver nesse ambiente. Então, você tem que ser gestor dentro da sua casa. O que é ser o gestor?
criar tempo em família. Nós estávamos falando faz poucas horas, né, filho? Que no início do ano nós fomos lá e fizemos toda uma programação de lermos um livro em família. Aí cada um na sua particularidade vai ler o seu livro, mas em família ter esse ambiente. Querido, você só vai injetar lembrança quando você começar a fazer. Se não fazer, você não constrói. Se não fazer, você não vai ser gerado fruto. Você não vai ver futuramente os filhos dos seus filhos. É a palavra do Senhor que diz isso. Como os seus filhos, essa noite, eu quero deixar saber como os seus filhos têm te visto. Um casal que tem concordância. Às vezes numa live dessa, quem assiste mais é mulher. Mas eu tenho certeza que vai alcançar homens que vão se posicionar para poder injetar lembrança sobre os seus filhos. Não atender somente as necessidades básicas de comida, de roupas, de mantimento, de educação, mas principalmente de presença, marcando seus filhos no ambiente de paternidade. As mães marcando ambiente de carinhos, de amor, de lembranças. Sabe o que é, querida? É aquilo que nós temos falado. Ter saudade nós temos daquele que a gente nunca mais vai conseguir ver aqui na terra. Isso é saudade. E é saudável ter saudade. Porque só tem saudade quem deixou lembrança. Verdade. Agora, se você não deixou boas lembranças, lembranças saudáveis, lembranças boas, quando lembrarem de você, de repente, vai ser como algo que traga dor e não alegria. E isso é ruim demais. Então, querido, dentro dessa mensagem que o Senhor ele estabeleceu para nós trazermos esta noite, né? Lá em livro de Moisés 3:3, andarão dois juntos se não estiverem em acordo, eu quero dizer, Amós, de Amós 3:3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo, isso é uma pergunta. E eu deixo essa pergunta para você, como você tem andado na sua casa, como esposa, como mãe, como pai? Estão andando de acordo? Estão andando em verdade? Como você tem andado? Estabelecendo lembranças que vão causar saudades por causa que foram felizes? Ou será lembranças de dores, de tristeza, ou até mesmo de arrependimento? Eu me arrependo de não ter mudado a minha história. Quero dizer que todos serão apresentados diante de um Deus que é juiz das nossas vidas. E o Senhor vai perguntar, como estão? Mostra-me as tuas mãos. E a primeira coisa que Ele vai querer ver, e eu tenho certeza disso, como você cuidou da sua casa. Como você cuidou da sua família. Como você cuidou de você mesmo. Eu só consigo amar o próximo quando eu amar a mim mesmo. Só vou conseguir andar em acordo quando eu estiver em acordo comigo mesmo. Não nos meus altos e baixos, mas com confiança, com determinação, com certeza. Em nome de Jesus, que você possa ficar com essa mensagem, que você possa ser um influenciador sobre a sua casa, no seu ministério, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que você possa fazer diferença aonde você for, em nome de Jesus. Amém, amados? Porque sem Jesus não tem como, né? Não tem como. Nós não podemos andar juntos, né? Nós não podemos andar juntos e de acordo sem a presença de Deus, né? Não tem como. Se não tiver Jesus nas nossas vidas, não tem como nós andarmos juntos e de acordo se não tiver Deus em nossas vidas, Jesus em nossas vidas. Não tem como. Que o Senhor possa quebrar esta noite toda a divisão, todo jugo na sua mentalidade, que causa distanciamento, que causa desunião, que causa desacordo, para vocês viverem os propósitos de Deus, para vocês alcançarem níveis totalmente elevados como família,
que os seus filhos possam viver o sobrenatural, aonde nós não conseguiremos chegar, que os nossos filhos alcancem e vivam as promessas de Deus, que os filhos dos nossos filhos, tem um louvor que tem sido cantado por esse tempo, né, que é sobre a bênção, que fala, que é lá que está escrito no livro de Salmo, que os filhos dos seus filhos viverão as bênçãos do Senhor. E é isso que nós temos que declarar sobre a vida dos nossos filhos. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se estamos em Cristo, nós vamos viver essa verdade. Sabe quando nós falamos que os filhos dos nossos filhos, amados, é que aquilo que eu não vivi em vida, os meus filhos viverão, ou seja, eu estarei vivendo as verdades de Deus. Porque eu estabeleci essa verdade na mente e no coração dos nossos filhos. Hoje, de repente, quando pequeno, nós conseguimos levar para a casa do Senhor. Às vezes, na sua adolescência, há uma certa dificuldade, mas eu quero dizer para você, o ensino ainda continua sendo as nossas ações, a nossa forma de agir dentro da nossa casa. Então, que você viva essa verdade. Que toda raiz de amargura que foi levantada sobre o seu coração por estar em pensamentos divididos, nessa desunião, essa raiz seja quebrada, seja destruída e você seja livre para andar em acordo com o seu cônjuge, com os seus filhos, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, porque eu creio que o que o Senhor mudou sobre a minha casa, Ele estará mudando sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém. Só para concluir aqui, meus queridos, eu vou estar lendo aqui a conclusão, que a gente fez aqui uma conclusão, em nome de Jesus. Vai falar assim: só a presença de Deus garante a paz e a harmonia. Só a paz e a harmonia produz filhos fortes, que podem viver em harmonia e paz. Então, para você ter filhos fortes na tua casa, você tem que trazer a paz, você tem que trazer a harmonia. Porque vai produzir no seu filho filhos fortes, filhos saudáveis, não filhos doentes. Rebeldes, né? Sem acordos dirigidos por Deus, não há esperança para os casais e nem para os seus filhos. É preciso andar juntos em harmonia para refletir o caráter de Deus no nosso lar. Então, meus queridos, nós precisamos andar junto com o nosso cônjuge, com a nossa família, trazer harmonia para o nosso lar, para que ela venha o que? Refletir dentro do nosso lar, e o caráter de Deus venha a ser refletido dentro da nossa casa, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos netos, porque nós vamos deixar um legado, nós vamos deixar um legado como família. Então nós temos que trazer paz, produzir harmonia, para que nós venhamos criar filhos fortes, para que venha produzir através dos nossos filhos, dos nossos netos fortes. E nós temos que trazer o que? A direção de Deus, a esperança do Senhor para dentro da nossa casa, para dentro do nosso casamento, e nós vamos produzir dentro dos nossos filhos essa esperança de ter uma geração forte, não uma geração que nós estamos vivendo hoje, uma geração Nutella, que tudo que você fala ela é dodói, que tudo que nós falamos ela não aceita, mas que nós viemos gerar dentro da nossa casa um caráter de Cristo para os nossos filhos. Que nós viemos gerar um caráter de Cristo como casal, como homem, como mulher. Que as pessoas venham olhar para nós e dizer assim: ali tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, um homem de caráter, um homem de atitude, um homem de decisão. E olhar para você e refletir Cristo. E refletir a presença do Senhor. Eu estava hoje falando com dois amigos meus ali perto da casa de meu pai, que nós temos que refletir Cristo. Então, como nós vamos refletir Cristo em nossa vida? Trazendo para dentro da nossa casa paz, harmonia. E através dessa paz, dessa harmonia, nós vamos criar e trazer nossos filhos fortes para a presença do Senhor. E quando eles saírem na rua, as pessoas vão olhar para eles e dizer assim:
aquela criança tem algo diferente. O seu lar traz algo diferente. Por quê? Porque dentro do seu lar tem Cristo, tem a presença de Deus, tem Jesus naquele lar. E aí fica, né? É a paz. Aí a palavra vai dizer a paz que excede todo o entendimento. Como aquela família consegue ter paz em meio aos conflitos, em meio às situações? Porque é a paz que excede o entendimento. O homem não consegue entender. Verdade. Mas é porque Deus, ele está no negócio. Amém, amado? Amém? Amém. Amém, queridos. A Amandinha está aqui conosco, a nossa filha, abençoada pelo Senhor, né? A nossa linda do Senhor Jesus, a nossa princesa, já está ficando grande, já vai fazer 11 anos. Nós louvamos pela vida dela em nome do Senhor Jesus, né? Ela é uma bênção nas nossas vidas, é uma bênção do Senhor Jesus. Nós temos profetizado na vida dela que ela vai ser um canal de bênção, ser usada pelo Senhor Jesus, vai ser uma louvorista, uma ministra da palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus, instrumento de Deus na casa do Senhor, para a vida de muitas pessoas, para a vida de muitas crianças, para a vida de muitos jovens, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos trazido essa paz, essa harmonia dentro do nosso lar, para transmitir para a Amanda esse caráter que é Cristo Jesus para a vida dela. Amém, meus queridos? Eu quero orar pela sua vida nesta noite. Eu quero agradecer ao Senhor por você que ficou conosco até agora, em nome do Senhor Jesus. Creia que o Senhor, ele vai mudar a sua situação, ele vai mudar a sua casa, ele vai mudar a sua família, ele vai mudar o seu filho, ele vai mudar a sua história, ele vai mudar sua esposa, o seu esposo, ele vai mudar o seu parente em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Ele vai restaurar, ele vai reconstruir a sua casa, a sua família em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Eu quero orar agora por vocês em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora, Jesus, eu coloco cada casal, cada família, cada filho, cada filha, cada parente, Pai amado, nas Tuas mãos. Que o Senhor venha alcançar, Jesus querido, Senhor amado, com a Tua mão forte, ó Pai querido. Que o Senhor venha restaurar os casamentos, que Tu venha restaurar os lares que estão destruídos, ó Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai. Aonde não tem concordância, Pai amado, que o Senhor venha trazer a paz, a harmonia, Pai, dentro desse lar e criar a concordância, Pai amado, para que os casais, as famílias venham, Pai amado, Jesus querido, Senhor, criar filhos fortes, ó Pai, geração forte, geração eleita, Pai querido, nesta noite, Espírito Santo de Deus. Que eles venham, Pai amado Jesus, gerar, Senhor amado, os filhos fortes, ó Pai, que venham trazer, ó Pai querido, Senhor, a Tua palavra, a mudança, Pai amado, sobre esta geração, ó Pai amado. Xarabacan, tarabacai, comanai, xerebecai, a terra subdecaia. Meu Deus, nós profetizamos nessa noite, ó Pai querido, Senhor, lar, Pai, mudados, Pai, histórias mudadas, Pai querido. Nós precisamos ver, ó Pai amado, Senhor querido, testemunhos, ó Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai. Que essa live chegou, Pai amado, e trouxe mudança, Pai amado, para famílias, ó Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai querido. Porque nós não temos, ó Pai amado, se disposto, ó Pai querido, aqui, Senhor amado, por mero ego, não, Pai, mas nós estamos aqui, ó Pai amado, com sinceridade, para trazer a Tua palavra, Senhor, uma palavra de restauração, uma palavra de vida, uma palavra de restituição, uma palavra, Jesus querido, Pai, de cura, Jesus querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Senhor, agora, Pai, no mundo espiritual, repreende, Pai amado, Jesus querido, Pai, todo mal, repreende, Jesus querido, Pai amado, toda destruição sobre a família, em nome de Jesus, ó Pai. Nós te pedimos nessa noite, Pai, nós abençoamos as crianças, nós abençoamos, Pai amado, Jesus, em nome de Jesus, Pai amado. Jesus, quebra as cadeias, quebra os grilhões, quebra as muralhas, Pai.
Quebra agora, Jesus querido, toda obra satânica, toda obra de macumbaria, Pai querido. Sim. Todo mal que vem destruir, Senhor, as famílias, Pai querido. Nesta noite, Pai amado, nós profetizamos, ó Pai amado, famílias restauradas, famílias felizes e família com paz e harmonia, em nome de Jesus Cristo, Pai amado. Em nome de Jesus. Amados, que o Senhor venha abençoar a tua casa, Em nome de Jesus. venha abençoar a tua família, venha abençoar os seus filhos, venha abençoar a tua vida financeira, a sua vida espiritual, em nome de Jesus. Creia nesta oração. Creia que o Senhor, Ele vai fazer, não, Ele já está fazendo ao seu favor. Em nome de Jesus. Nós vamos ouvir testemunhos Eu creio. de famílias restauradas, famílias mudadas, família trazendo a mesa, um lugar de honra como família. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Ore por nós, ore pelo nosso ministério, ore pela minha casa, pela vida da minha esposa, pela vida da minha filha. Ore por nós. Seja o intercessor das nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. E eu só quero deixar aqui, seus filhos são flecha na mão do valente. Você é o valente que direciona onde os seus filhos vão chegar. Amém? Em nome Glória de Jesus. a Deus, santo é o Glória nome a do Deus. Senhor. Queridos, ficam com a paz do Senhor. Um beijo enorme no coração de cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém? Fica com Deus. Fica com Deus e até sábado, assim, se Deus nos permitir, em nome de Em nome Jesus de Cristo. Jesus.